Boa tarde. Vamos iniciar nossa aula de arte com um texto visual. A linguagem visual se utiliza de recursos gráficos com o objetivo de transmitir uma ideia, um conceito. Ela leva a algum entendimento usando símbolos gráficos para a geração dessa ideia. Ela acaba produzindo um sentimento para quem a visualiza. É, ainda, uma estratégia de comunicação não verbal, muito utilizada atualmente, mas que teve sua origem ainda nos desenhos pré-históricos, numa época em que os seres humanos não tinham desenvolvido a escrita. O artista ou designer estrutura o pensamento de modo a produzir um sentimento no receptor da informação, da ideia, da linguagem de modo intencional. Tá? Então, a produção desse texto, ela não é ao acaso, né? Existe até foi uma tendência já, né, o dadaísmo, mas não vamos falar sobre isso aqui agora não. O cara joga para o alto assim e aparece alguma coisa e sai como arte. Então temos que lembrar que a produção desse objeto é intencional. Basicamente, nesse processo de construção de uma representação visual, material, de uma ideia imaterial, abstrato, são envolvidos diversos materiais, imagens, cores, linhas, formas, papéis de diversas texturas, madeira, metais, etc. Né? O produto dessa linguagem deve ser compreensível para que se consiga o objeto dessa linguagem, a comunicação. Tá? Então, o objetivo dessa linguagem visual, do texto visual, é comunicar, é transmitir uma ideia para o espectador. Por isso, quanto mais abstrata a linguagem, mais dificilmente será a sua compreensão, com o mesmo significado para um número grande de espectadores. Isso ocorre porque cada pessoa tem um repertório próprio de signos e significados em sua mente. A linguagem visual é vista por estudiosos como necessária para a formação das pessoas e sua socialização. A comunicação visual é formada por várias categorias de expressão, que vão desde o desenho a lápis, no papel branco, até o filme com as técnicas mais avançadas alcançadas pelo cinema. Para esta comunicação ser elaborada, utiliza-se da linguagem visual constituída por diversos elementos gráficos, como o ponto, a linha, a forma, a cor, o espaço, olha só, 2D, altura e largura, e 3D, altura, largura e profundidade. O equilíbrio, a relação entre luz e sombra, tipo de superfície, etc. Por que as imagens são poderosas, né? Então, as imagens são altamente sugestivas, o que significa que elas provocam uma forte resposta emocional no espectador. As imagens são processadas cognitivamente mais rapidamente do que um texto escrito, para que o significado possa ser transmitido de maneira rápida e eficaz por meio de imagens. As imagens são abertas à interpretação. Elas podem atrair muitos espectadores diferentes e podem ser usadas em muitos contextos. No entanto, estão abertas a variações sociais, culturais, contextuais e individuais nos significados que transmitem. Vejamos aqui algumas técnicas de representação visual. A alusão, né? Na literatura, uma alusão é uma referência a um outro texto, obra de arte, figura histórica, figura mítica ou uma ideia. Trata-se de uma espécie de intertexto, onde um texto se relaciona com o outro de forma explícita ou implícita. Sendo assim, torna-se admissível mencionar fatos, pessoas, trabalhos de arte, acontecimentos históricos, celebridades existentes em suas obras. A alusão é considerada como um tipo de intertextualidade. É uma figura de linguagem que favorece a ligação sutil entre textos. Por exemplo, nesta imagem o autor faz alusões a obras de arte conhecidas. Por exemplo, alusões à persistência da memória de El Salvador, ou de Salvador Dalí, substituído por relógios, né? Substituindo seus relógios por personagens. Programas de TV de Matt Groening, né? Os Simpsons. Para que o entendimento seja alcançado, é preciso que o leitor ative a memória para lembrar de acontecimentos anteriormente adquiridos, do conhecimento daquele texto anterior para fazer a ligação com o texto visual que se apresenta agora. A linguagem corporal. Sempre usamos a linguagem corporal na comunicação do dia a dia. Um gesto com as mãos, um olhar, um sorriso de aprovação, um olhar de aprovação, etc. São exemplos de linguagem visual. Aqui no caso, essa parte da linguagem visual, chamada corporal,
não verbal, que enfatiza ou altera o significado da linguagem verbal. Falamos com outros através dos movimentos do corpo, postura, contato visual, gestos com as mãos, tom e volume de voz, expressões faciais, microexpressões que têm significado para nós e para a nossa audiência. Você precisa ter cuidado ao avaliar a linguagem corporal. O que significa uma coisa para uma pessoa pode significar algo completamente diferente para outra. Então temos aqui os exemplos, né? E aqui o desenho, a caricatura, e aqui abaixo a fotografia. O olhar, especificamente então da linguagem corporal, né? E aqui numa obra de arte, uma pintura, uma arte visual, refere-se ao local onde a figura na imagem está olhando. Existem duas opções apenas: olhar direto ou não olhar. Demanda, né? É chamado o termo usado quando a figura na imagem olha diretamente. Isso estabelece uma conexão entre o sujeito e o visualizador. Oferta, um termo usado quando uma figura olha para outro objeto na imagem, encorajando-nos a olhar para esse objeto. No autorretrato de Elizabeth Vide Lebrun, a artista se representa olhando diretamente para o espectador com olhar de demanda. Tá? O hífen aqui em autorretrato aqui, né? Presta atenção, tá? Cores. O uso de uma cor pode ser simbólico e a escolha da cor em uma imagem pode ser usada para representar sentimentos de humor. O significado que os espectadores fazem depende do contexto e é fortemente influenciado por convenções históricas e culturais. Por exemplo, nas sociedades ocidentais, geralmente se pensa que o branco representa a inocência, pureza e limpeza, e o preto é a cor da morte e do luto. Na China e em parte do leste da Ásia, no entanto, o branco é a cor da morte e do luto. O vermelho é comumente usado para representar coisas diferentes. Então, o espectro de cores. A cor também pode ser variada ao longo de um espectro de cores quentes e frias. Tons de vermelho, laranja e amarelo são considerados quentes, enquanto frias são aquelas que usam verde, azuis e aquáticos, né? Aqueles tons azuis mais claros ali ou mais escuros até. Esse contraste é mostrado, por exemplo, de rodas de cores. O grau de saturação da cor também é importante. Quanto mais vermelha a cor, mais quente ela é percebida. Essa lista identifica alguns dos significados amplamente compartilhados e evocados por cores diferentes. Okay? Então aqui temos a lista das cores aí que vocês podem ler, né? Cada uma delas o seu significado, tá? O que ela imprime na mente de outra pessoa. A iluminação. O brilho refere-se à iluminação na imagem, a qual ou a quão clara ou escura é a cor, variando totalmente iluminada para completamente escura. Veja os exemplos aí com relação ao brilho, né? E a saturação refere-se à cor real. Isso pode variar de uma cor vívida, brilhante, totalmente saturada, 100%, e uma cor desaturada menos colorida, mais desbotada, opaca, né? Ok? Alterar a tonalidade, o brilho ou a saturação de uma cor pode alterar o significado de uma imagem muito rapidamente. E o plano de fundo, ponto importante, né? As partes de uma imagem mais próximas a você, o visualizador, estão em primeiro plano. As partes mais distantes de você estão em segundo plano. Na pintura de Edward Munch, The Scream, o homem que grita é o retrato em primeiro plano, enquanto no fundo outras pessoas mais distantes são mostradas andando na ponte, aparentemente indiferentes, né? Então o nome desse quadro é O Grito, né? A atividade de vocês, observando o significado das cores, né? Produz um texto visual, não verbal, ok? A partir de elementos materiais que você possua, figuras destacadas de revistas ou de jornais, fazer uma colagem, e aí você manda a fotografia, ou faça uma colagem de imagens editadas da internet, tá? Ou do ambiente onde você mora, qualquer local, tá? Do jardim, do muro, do portão, de uma porta, alguma coisa. Dê um título ao seu trabalho para que eu possa perceber se você estabeleceu o sentido adequado àquilo, tá bom? Vou aguardar então a participação de vocês.